Nesse momento eu quero te desejar um ótimo dia, uma ótima reflexão e desejar também que você possa continuar firme com esse estudo no livro de Provérbios. E eu queria fazer um desafio com você hoje. Você poderia já estar mandando me dizer que assunto você gostaria que eu tratasse. Se há algum texto na Bíblia em particular, você pode estar compartilhando comigo e certamente eu vou estar organizando áudios de acordo com o que vocês estiverem me pedindo, tá bom? Vamos juntos, Deus te abençoe onde quer que você esteja. Meu coração está cheio de alegria e a oportunidade que nós temos tido de caminhar, de meditar, de orar e, acima de tudo, de ponderarmos a nossa caminhada, a nossa vida cristã e também os desafios de caminhar com Deus, com a sua palavra e com tudo que cerca a nossa espiritualidade e os nossos relacionamentos. Ainda no capítulo 25 de Provérbios, acho super relevante o assunto de hoje. Versículo 21 e o versículo 22, ele vai dizer em Provérbios: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Um desafio com uma promessa. O desafio é amar os inimigos, aquelas pessoas que têm dificuldade conosco, que nos prejudicaram ou que ainda estão nos prejudicando. E a recompensa é porque a palavra do Senhor diz que o Senhor vai nos recompensar se nós então fizermos tal qual a palavra nos desafia, como eu acabei de ler agora há pouquinho. Nossa generosidade e nosso amor podem ganhar nossos inimigos quando ele vai dizer que nós vamos amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele, se nós pudermos abençoar, amar e também cuidar. O verdadeiro amor e o desejo de conduzir uma pessoa alcançando o seu coração através de todos esses desafios que a palavra de Deus tem para nós. O texto correlato desse de Provérbios, capítulo 25, 21 e 22, está no capítulo 6 de Lucas, versículo 27. Perceba que Jesus traz esse assunto à tona pela relevância e também porque Jesus sonhou com uma igreja que andaria livre, leve e que caminharia livre de mágoas de ressentimento e de pesos com relação ao passado. Lucas 6, a partir do 27 até o versículo 36, ele vai dizer assim, eu quero ler o texto todo na íntegra, porque são recomendações do próprio Jesus para os seus discípulos, para a sua própria igreja. Ele vai dizer: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amarem? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem um bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral.
Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Palavras aqui que Jesus proferiu. O tema é amor aos inimigos. Jesus vai falar também desse tema no Sermão do Monte. E eu diria que aqui nós temos a essência da vida de Jesus através da vida da sua igreja. Quando nós vamos ter o contato com os 28 mandamentos recíprocos, como amem-se, tolerem-se, perdoem-se, orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns pelos outros, essa é a essência da vida da igreja cristã. A igreja cristã não tem uma vida dissociada da vida que Jesus deu, que Jesus mostrou, que Jesus provou através do seu dia a dia, a forma como ele amou, como ele cuidou e até como ele confrontou em amor aos seus inimigos, no desejo de alcançá-los de alguma forma. A palavra de hoje é uma palavra para que nós possamos olhar para frente e deixar o que está para trás ficar para trás. Como lá em Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 17, ele vai dizer: quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo vai se fazendo novo, ou eis que tudo se faz novo. O que temos de novo na igreja? Capacidade de amar, capacidade de cuidar, capacidade de tolerar. E quando Provérbios 25, ele vai dizer, no versículo 21, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Quero ainda falar aqui que o verdadeiro amor e o desejo de conduzir uma pessoa aos caminhos de Deus podem incluir um confronto em amor, como também nos diz o Novo Testamento em Mateus 18, de 15 a 17. Esse texto é o texto mais importante na resolução de conflitos, quando ele diz, Mateus 18, 15, se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Temos aqui um princípio ainda para alcançar o coração daqueles que estão pecando contra nós, que estão nos ferindo, ou que se apartaram do relacionamento e do convívio diário. O objetivo do nosso Deus sempre foi manter o seu povo unido, o seu povo honroso e que também glorifica a Ele na terra. E nós não podemos viver de uma outra maneira. Aqui hoje é, pois, a reflexão de hoje. Um desafio, isso não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa possível. Mas é uma tarefa possível e nós vamos viabilizar essa tarefa vivendo um dia de cada vez, mas vivendo para a glória do nosso Deus e também para amar os nossos irmãos, sejam eles próximos ou alguns que se tornaram inimigos, abençoando, socorrendo, perdoando e também abençoando, como ele diz, se tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. E a recompensa virá da parte do Senhor. Essa é a certeza, pois, que nós temos e o desafio para ser aceito cada dia das nossas vidas cristãs. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu estou contigo no grande desafio
para amar a Deus, para amar o nosso próximo e para viver o Evangelho tal qual ele exige que nós possamos vivê-lo. Um grande abraço.